E agora nós vamos continuar, né, com o nosso livro de Jonas. Portanto, peço que vocês tomem lugar, por favor. Né, vou deixar aqui para pegar minha Bíblia. E assim nós vamos continuar a leitura do livro de Jonas, né, para que a gente possa aprofundar ainda mais aquilo que vimos até agora. Deixa eu encontrar aqui meu texto. Só um minutinho, pessoal, estou perdido aqui. Muito obrigado. Um minutinho só, vamos trazer aqui um pequeno recurso para facilitar a minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. E espero que vocês tenham gostado da apresentação da Adriana Arides, que é uma amiga já de muitos anos. Eu a conheci no Rio de Janeiro. Uma graça muito grande tê-la reencontrado várias vezes aqui em nossa querida arquidiocese. Pois bem, meus irmãos, então vamos fazer uma pequena revisão rapidinho aqui, porque logo nós teremos aqui a apresentação sobre algo que o nosso ECC preparou de modo especial, a coordenação, algo próprio do nosso regional, Nordeste 1, né, especialmente da nossa arquidiocese, e que vai ser uma alegria muito grande apresentar para vocês. Vai ser rapidinho, depois desse meu retorno aqui sobre o livro de Jonas. E finalmente, né, depois da nossa apresentação, então nós teremos aqui também uma música especial que foi feita para o Sempre Encontrando, que vai ser apenas uma musicazinha, e depois dela nós vamos para a nossa refeição. Mais uma vez, peço só um pouquinho de paciência para que eu chegue ao livro de Jonas aqui. O livro é tão miudinho, e essa minha Bíblia é nova, que eu estou aqui meio perdido para encontrar o livro de Jonas. Estou passando aqui todos os profetas para conseguir chegar no nosso querido amigo Jonas. Fazendo apenas uma revisão daquilo que a gente viu, quero lembrar uma coisa que é muito importante. O livro de Jonas, como disse, ele tem 4 capítulos, ele foi escrito cerca de 400 anos antes de Jesus, portanto tem 2.400 anos. O livro de Jonas fala da vida de um profeta, nós já vimos, cuja interpretação é fundamental que nós conheçamos, porque esse livro vai nos falar excepcionalmente sobre aquilo que a vida desse profeta tem a nos dizer em nosso dia a dia, principalmente no mundo de divisões, no mundo de guerras, no mundo de polarizações. E a gente viu através desse livro o que Deus deseja para nós. Pois bem, então, só revisando algumas coisinhas. A palavra, o nome Jonas significa pomba. Olhe lá, viu? Decorem aí, por favor. Jonas significa pomba. Amate, que é seu pai, significa aquele que não tem brasões, ascendência, aquele que não é importante. Então, Deus chamou esse homem apenas porque ele o amou. Segundo ponto, Deus manda que ele vá para Nínive, que se chama Bela. Mas o que é que Jonas faz? Ele foge para Tarsis, que significa férias, para fugir da face de Deus. Esse é o grande problema de Jonas. Um outro ponto fundamental do livro é que Jonas ingressa em um navio para fugir da face de Deus. E qual vai ser o resultado disso? É que ele vai levar o problema que ele traz no coração para todas as pessoas. Mas como Deus sempre é capaz de tirar coisas boas de situações difíceis, qual é o resultado? Deus faz com que aquela população que estava dentro do barco se converta. Essa que é a grande graça que nós encontramos no livro de Jonas.
E a partir dali, Jonas revela o segredo. Ele está fugindo da face de Deus. Eu quero lembrar que Jonas desceu a Jope, que significa buraco, né? Portanto, tem pessoas que ao invés de sair do buraco onde está, ainda cava um pouco mais para baixo. Isso é um problema muito sério que pode acontecer com a nossa vida. E o resultado é que, revelando aquilo que a gente guardava, jogando para fora a doença espiritual, psicológica, pessoal que nós tínhamos, nós temos condições de começar uma coisa totalmente nova, e que foi o que aconteceu com o nosso amigo Jonas. Então, ele é lançado ao mar, no oceano particular que nós carregamos dentro de nós, na cidade interna que nós temos que visitar, para que assim ele pudesse nascer para uma vida nova. E essa foi a história que nós chegamos até aqui. E a Bíblia nova aqui está me dando uma surra, né? Porque ela está organizada teologicamente de uma forma diferente. Mas eu vou chegar lá, minha gente. Estou procurando livro por livro aqui para chegar finalmente em nosso amigo Jonas. Não é possível que eu não tenha conseguido chegar aqui. Mas vou lá. Pois bem, Jonas foi lançado ao mar. E ao ser lançado ao mar, o que acontece? Jonas será engolido por um grande peixe. Não é baleia, é um grande peixe. E ele vai passar dentro do ventre desse grande peixe 3 dias e 3 noites. Eu já disse para vocês, peixe traduzindo significa útero. E qual é o resultado? A água do oceano é o líquido amniótico, e Jonas vai estar dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. 3 vezes 3, 9. Porque minha Bíblia de organização teológica, os livros estão separados, diferentes. Mas agora aqui já estou com o texto. Então, 3 vezes 3, 9, um parto. Vamos adiante. Muito obrigado, meu irmão, por me salvar nesse momento. Então, o Senhor, versículo 2. Do fundo do ventre do peixe, Jonas fez essa prece a Deus. Do fundo do ventre do peixe. Atenção, olha aqui a palavra ventre, ou seja, lá dentro, né, como se fosse um renascimento, como se fosse voltar para o útero. Agora Jonas vai fazer uma oração. E que oração ele faz? É o Salmo, que agora eu leio para vocês e vou dar explicações aqui bem rápidas. Então, ele reza. No meio da confusão, ao invés da gente lançar palavras, é preciso entender o que Deus deseja nos dizer. Em meio a tantas palavras que nos é dita, em meio a tantas informações, o que é que Deus está dizendo para a minha cabeça nesse momento? É o que Jonas vai fazer a partir de agora. Ele reza a seguinte oração, que é um salmo, né? Na minha angústia clamei pelo Senhor e Ele me ouviu. A quem a gente clama na hora da angústia? A quem a gente clama na hora da aflição? A quem a gente pede no momento em que a gente está ruim? Então, ele clama a Deus. Invoquei a Deus e Ele me ouviu. Do meio da morada dos mortos clamei a vós e ouvistes minha voz. Porque às vezes a gente está morrendo e a nossa linguagem fala sobre isso. Rapaz, eu estou morrendo de raiva. Eu preferia morrer do que viver essa realidade. Então, uma depressão, que é uma doença gravíssima, a gente tem que ter uma atenção muito grande a quem está, por exemplo, numa depressão. No meio da depressão, no meio da angústia, no meio de uma situação que a gente olha de fora, acha que é tudo fácil, mas quem está lá sentindo, sabe exatamente o que está passando. E no meio disso tudo alguém pode até cometer a loucura de colocar, por exemplo, uma corda no pescoço, de puxar o gatilho de um revólver, de tomar uma substância que vai gerar morte e tantas outras formas. Portanto, é fundamental que a gente tenha atenção àquele que está sofrendo. Lançaste-me num abismo, no meio das águas, e as ondas me envolviam. Portanto, ele se sentia totalmente afogado, se sentia totalmente repleto de um oceano, e não via a salvação, porque não tinha aonde se segurar. Essa imagem que passa. Lançaste-me num abismo no meio das águas, e as ondas me envolviam. Todas as vossas ondas e as vossas vagas passaram sobre mim. Ou seja, é você nadar, tentar sair para chegar até a praia, e outra vez uma onda lhe engole. Então ele se sentia assim. É a angústia que a gente pode sentir por uma situação,
por alguém que a gente ama, em qualquer coisa que envolva a nossa vida. E adiante ele vai dizer, e eu dizia, fui rejeitado de diante dos vossos olhos. E isso a gente diz através da nossa linguagem. Não tem gente que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É exatamente aquilo que Jonas está dizendo. Poxa, eu vou à missa, eu faço tudo, parece que Deus esqueceu de mim. Não esqueceu, não é? Mas as dificuldades são possibilidades que nos são dadas para que a gente se supere, para que a gente lute mais. Nenhum de nós pode desistir dos seus sonhos, nenhum de nós pode desistir daquilo que Deus nos manda fazer. Então ele continua, acaso me será dado ainda rever o vosso santo templo? Será que eu ainda conseguirei chegar ao coração de Deus? Será que eu ainda vou encontrar a paz que o coração de Deus me dá? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? É a pergunta que Jonas faz para ele mesmo. Ele afirma isso, ele está certo que Deus esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. Então, o versículo 6 do capítulo 2 nos diz, as ondas envolviam-me até a garganta, o abismo me cercava, as algas enrolavam-me a cabeça. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro de um padre lá de Salvador, o Padre Luiz. Ele era, antes de ser padre, da Marinha Mercante, né? Comandava aqueles navios imensos, atravessando o Atlântico de um lado para o outro. E ele fez um concurso lá na Austrália, para poder se preparar. E essas pessoas são consideradas como militares, né? Usam aquelas roupas de marinheiros. Pois bem, ele disse que depois de fazer todo o curso, 2 anos de preparação para guiar aqueles navios imensos e para controlar a população que fica lá dentro, porque imagine, né, homens ali parados, navio andando de porto em porto, né, com bebida fácil e naturalmente numa situação muito complexa, às vezes para passar um mês atravessando de um lado para o outro. Então ele tem também que ser pai e psicologicamente controlar todos. O resultado é o seguinte, é que ele diz que depois de fazer todo o concurso, depois de ser aprovado, chegou o último teste. E qual é o último teste? Não sei se vocês sabem, mas o capitão, no caso de um naufrágio, é o último a sair do navio. Por lei, ele é obrigado a ficar ali até o final. Então, qual o resultado disso tudo? O último teste é estar em um navio, como eu estou aqui nessa plataforma, a pessoa fica na ponta e é obrigado a pular no meio do oceano. No dia em que, né, tem a lua cheia, portanto tudo está muito claro, a lua cheia, no meio da escuridão, longe do continente, e ele pula e tem que ficar sem nenhum tipo de equipamento, não é, de pé, assim, com o pé como se fosse um bailarino, rezando para não ter uma cãibra, e respirar o máximo possível, né, no meio daquelas ondas. E ele tem uma pessoa, um homem anfíbio, não é, que fica preso no cordão, ali ao lado, porque se a pessoa começar a sentir mal, o homem anfíbio vai lá e coloca oxigênio no rosto, ou então pelo medo ou alguma coisa assim. Pois bem, ele disse que estava lá, não é? No meio do oceano, e ele pulou. Na hora que ele pulou, tchum, né, com os outros, o navio se separou e apagou todas as luzes. Era só escuridão e, naturalmente, a lua que estava cheia. E ele sabia que estava preso, mas ele sabia do perigo que passava. E sem nenhum equipamento as ondas vinham. As ondas no meio do oceano não quebram, elas apenas fazem isso, né? E ele disse que subia em ondas que equivalia a um prédio de 8 andares e descia. E o tempo todo ali respirando, tentando expirar. Mas, olha o que diz o salmo aqui, o nosso amigo Jonas: as algas enrolavam-me sobre a minha cabeça. No meio do oceano, aquela cabeça, não é, se viu como porto para as algas, não é, que é aquele mato, e as águas vão parando naquele lugar, que é o corpo da pessoa, e portanto, ele começou a afundar. Imagine o desespero, ele tentava tirar, mas não podia sair da posição, porque senão ele não faria o movimento das ondas. O resultado é que de tantas águas que estavam na cabeça, ele estava prestes a puxar a cordinha pedindo socorro, e seria reprovado. Então ele tirava e voltava à posição, tirava e voltava à posição, mas tomando água.
e ele disse que foi salvo por dois motivos. Primeiro, pela fé que ele tinha, sempre foi um homem religioso, e disse: eu vou conseguir, Senhor, me dê força, porque me esforcei tanto, e não vou, perder o dinheiro dos meus pais, depois de 2 anos de curso. Foi a primeira coisa que ele pediu. E a segunda coisa, ele dizia assim para Deus, ele falou: meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade, porque o salário é de 40 mil reais, e eu não posso perder essa oportunidade que me está sendo dada. E por causa da fé e do salário, ele conseguiu se livrar daquelas algas. Eu me lembro de Jonas aqui também, desesperado por causa da situação que estava vivendo. Pois bem, indo adiante, eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim. É a pessoa que diz: não tem mais solução, eu vou pular desse andar. Não tem mais solução, eu vou colocar a corda no pescoço. Não tem mais solução, eu vou fazer uma loucura. Mas atenção, Deus está perto, ele tinha fé. Então, quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor, e minha oração chegou a vós no vosso santo templo. Portanto, Jonas naquele momento, o que é que ele faz? Jonas se lembra que ele tem um Senhor. No meio do oceano, ele lembra que em meio às algas, em meio às ondas, em meio às dificuldades, eu tenho alguém que está dentro de mim. Ele recordou de Deus. No meio da aflição, ele disse: eu vou me guiar por Deus. Eu não tenho mais forças, mas Ele é a minha força. Eu só vejo sombras, Ele é a minha luz. Eu estou perdido, Ele é meu pastor. Atenção, atenção, o dono do carro HYQ 0D03, eu acho que é um Taurus, né, isso aqui? É um Corolla, um carro Corolla, começa com HY e termina com 03. Esse carro está vazando gasolina, então tem que ir o quanto antes, porque os bombeiros estão lá preocupados, não é? HY03, um Corolla, né? Um Corolla. Então, por favor, se dirija ao estacionamento. Muito obrigado. Pois bem, então vamos adiante. Então, no meio da escuridão, ele diz: tem uma luz, é Deus. E o que vai acontecer? Minha oração chegou a vós no vosso santo templo. E ele vai dizer o seguinte, olhando para ele mesmo: os que veneram vaidades mentirosas abandonam o seu amor. Ele começa a revisar dentro dele aquilo que ele percebe que era vaidade. Porque, minha gente, olhe, o cemitério está lotado de gente insubstituível, não é? Tudo passa nessa vida, todo orgulho acaba terminando, a gente sabe aonde. Então, ele consegue perceber que aqueles que veneram vaidades, não é? Aquilo que é superficial, abandonam o amor de Deus. Claro que a gente deve cuidar da gente, ficar bonitinho, isso não faz parte, isso faz parte da vida. Mas aquele que se considera superior ao outro, aquele: eu não sou como tal pessoa, eu não sou como tal A, como tal B, eu sou superior a todo mundo, só eu tenho a verdade, esse inegavelmente caminha para o abismo. Então, os que veneram vaidades mentirosas abandonam o seu amor. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cantos e louvor e cumprirei os votos que lhe fiz. Mas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma passagem que eu acho bonita e profunda e que a gente não pode esquecer jamais, não é? Então, ele vai dizer, não é, em um dos versículos, que ele se encontrava na fossa. O abismo me cercava, ele está no meio do buraco e da fossa. A palavra fossa que aqui aparece, não é? Então, Deus resgata Jonas do meio da fossa, não é do meio do buraco. É porque eu não posso dizer a palavra aqui, que começa com a letra M. Ou seja, Deus nos tira do meio da fossa, e vocês sabem o que está dentro da fossa. Então é bonito que essa palavra aparece aqui nesse texto, né, do livro de Jonas, porque diz daquilo que a gente pode estar sentindo. Deus nos resgata do meio da... não posso dizer, né?
Deus nos tira. E a nossa linguagem diz isso. Que aqui Jonas diz, aqui no texto, né? E a gente pode dizer, rapaz, minha vida está uma pi, certo? Não pode dizer. Então, ou seja, a palavra de Deus mostra como esse homem estava se sentindo. No meio, né, dos dejetos. A sua vida havia se tornado algo que o apodrecia de dentro para fora. Mas Deus vai mudar. Vamos lá, capítulo 3. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Vejam que ele está rezando no meio do oceano, né, do líquido amniótico. Ele está rezando dentro do ventre ali do animal. Veja que Jonas está rezando, não é, enquanto ele passa por uma transformação. E depois de 3 dias e 3 noites, portanto, não é, uma gestação, um homem novo vai nascer e Deus vai pedir a ele uma outra coisa. Então, o capítulo 3 nos diz: a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nesses termos. Ou seja, Deus acredita na gente. É terrível ver que algumas pessoas, por baixa estima, não acreditam. Eu não consigo, eu não posso. Eu digo isso, né? Nós temos casais aqui do ECC, quando pensamos em trazer esse evento aqui, eles pensaram e me apresentaram a possibilidade de trazer esse evento aqui para o centro de eventos. Muita gente diz, não, né? Isso não vai dar certo. As pessoas não vão para lá. Não é lugar que a gente está acostumado, é muito grande para a gente. Olhe, vocês estão aqui. E eles acreditaram até o fim. Não é? Eu disse, olha, estarei com vocês o tempo todo, porque eu sei que Deus é capaz de realizar aquilo que é impossível. E eu contei, inclusive, para eles uma história. Eu contei para eles uma história que vocês conhecem bastante, mas que eu vou contar outra vez. A história diz o seguinte, que um rei muito ruim havia convocado todo o seu reino no dia do seu aniversário. Ele estava completando 50 anos, mas era 50 anos de muita maldade, certo? Então ele preparou um pau de sebo. Sabe o que é pau de sebo, né? Aquele assim, e lá em cima do pau de sebo, ele colocou uma bandeja de prata com moedas de ouro e com comida, as comidas que ele comia no palácio, porque o povo vivia com fome. Qual o resultado? Ele disse, quem conseguir chegar lá em cima, vai ficar com a bandeja de prata, com as moedas de ouro e com as comidas que eu como no palácio. E naturalmente aquele povo pobre, não é, todo mundo acorreu para tentar subir naquele pau de sebo. Mas ele tinha preparado o pau de sebo de tal modo que ninguém podia subir. Pois bem, a multidão estava lá como nós estamos aqui, e lá estava o pau de sebo. E naturalmente os fortões da cidade começaram 1 metro depois, descia, não conseguia, um atrás do outro, e à medida em que eles não iam conseguindo, ficavam atrás, dizendo para quem ia tentar, percebendo que era impossível subir, não vá você, né? Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E todos os homens foram, e agora era uma multidão de homens dizendo a quem tentava, não tente, você não vai conseguir. Depois vieram as mulheres, e as mulheres tentavam, quando chegavam a 1,5 metro, descia, não conseguia. E assim ia acontecendo um após o outro. E desse modo, um grande coral estava ali para dizer, desista, desista, você não vai conseguir. Depois que toda a cidade tentou, apareceu um meninozinho, visivelmente pobre, magrinho, se aproximou do pau de sebo e olhou para cima, e tentou a primeira vez. E a cidade toda agora começou a dizer, desista, desista, nós não conseguimos, você não vai conseguir. O menino subiu 1 metro, desceu. Tentou uma vez, 2, 3, 4, 5, desceu outra vez. E desse modo, ele foi tentando e descendo. Mas o garoto insistiu e fez isso durante 77 vezes. Estava quase morto de cansaço e ele foi descobrindo os segredos daquele pau de sebo e finalmente, depois da 77ª vez, o garoto chegou lá em cima, morto de cansaço, tremendo de fome, e conseguiu pegar a bandeja,
desceu e, cambaleando, conseguiu entregar a bandeja à mãe que estava ali e sentou com o shortinho que ele estava ao lado da mãe. O rei ficou tão admirado que teve a coragem de descer da sua tribuna, onde estava rindo da cara de todos, e foi até a mãe e disse: olhe, eu preparei um pau de sebo, mas eu sabia que ninguém conseguiria chegar lá em cima, Como é que seu filho conseguiu? E ela disse: ah, majestade, meu filho conseguiu por duas coisas. Primeira coisa, porque ele sabia que lá tinha comida, e nós temos alguns dias que não comemos direito, estamos passando fome. Primeira coisa, ele foi e conseguiu o alimento. Mas a segunda coisa foi a mais importante, imperador, é que meu filho é surdo e não ouviu a palavra das pessoas dizendo: desista, desista, desista. A gente nunca pode desistir, nunca, nunca, nunca. Continuando, vamos lá, senão não termino. Então o que é que Deus diz pela segunda vez? Deus não desistiu daquele homem fraco, Jonas, tentou pela segunda vez. Deus não desistiu de Pedro, que naquele momento o negou. Deus não desistiu também dos outros que negaram, como Tomé. Ele continuou insistindo, e insiste em nossa vida, por isso que nós não podemos desistir. E Deus disse: vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Dessa vez o que acontece? Versículo 3: Jonas pôs-se a caminho e foi para Nínive, a cidade inimiga, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante de Deus uma grande cidade. Eram precisos 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo um dia, pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É interessante que os autores antigos diz que Jonas disse a mensagem pela metade. Jonas agora, já na praia, vai ter que percorrer tudo aquilo que é necessário, porque Deus deixou Jonas na praia. Deus não levou pelo peixe aqui do texto, Jonas até Nínive não, porque lá é deserto. Jonas teve que voltar ao lugar de origem, se levantar e ir andando, pegando o solzão para chegar lá em Nínive outra vez. Isso é muito bonito. Deus não nos dá facilidade, porque senão a gente fica fraco. Deus nos dá a possibilidade de nós vencermos a nós mesmos. Então Jonas foi e percorreu a cidade Deus disse que era para fazer isso durante 3 dias. Jonas fez durante um dia só. E a palavra de Jonas é uma palavra muito negativa. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Deus não queria isso. Os autores antigos dizem: será destruída se não se converter. Mas Jonas odiava tanto aquele povo que ele resolveu dizer que, seja lá qual fosse a situação, a cidade seria destruída. Deus não quer destruição, Deus quer conversão. Pois bem, os ninivitas creram em Deus, olha que coisa interessante, e escreveram essa mensagem e proclamaram o jejum, vestindo-se de sacos do maior até o menor. Ou seja, Deus pede um grande jejum. Jejum não é só nós tirarmos alguma coisa da nossa boca. Jejum é nós tirarmos do coração, a maldade que nós temos, a língua grande que nós temos, porque afinal de contas, nós podemos, é muito mais fácil tirar o alimento da boca do que deixar de falar mal dos outros, por exemplo. É muito mais fácil para nós, fazer um jejum de um dia, do que deixar de pensar coisas negativas. É muito mais fácil a gente deixar de comer do que cumprir os compromissos que nós temos. Então, Deus pede uma conversão completa daquele povo. Então eles proclamam o jejum, vestiram-se de sacos, desde o maior até o menor, para mostrar que todos nós somos iguais. As vestes nos extinguem, as contas bancárias nos extinguem, porém, todos nós precisamos passar por conversão. Assim, desse modo, os ninivitas creram nessa mensagem e proclamaram o jejum, vestindo-se de sacos desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Uma das coisas mais terríveis dessas guerras que nós vemos que está acontecendo
é que os que fazem a guerra, os senhores da guerra, o que é que eles fazem? Eles discutem a guerra nos melhores hotéis, nos lugares mais lindos. Vejam, taças de cristal, todo mundo vai se alimentar depois, ficam nos melhores hotéis, enquanto as pessoas estão morrendo de fome. Essa é que é a grande questão. E depois que vai aparecer ali jovens cegos, gente sem perna, gente sem braço, mulheres que perderam seus maridos, mães que perderam seus filhos, pais que nunca mais vão ver suas famílias, não é? Coisas que foi o sonho de toda uma vida, uma casa construída que foi acabado. Depois de tudo isso, né, de todos os lados, eles vão apertar as mãos, vai dizer, agora nós somos amigos, quem quiser que se acabe, porque a guerra acabou, e assim vocês construam aquilo que a gente destruiu. Sempre foi assim ao longo, não é, da história. Por isso que a guerra é sempre uma obra de maldade, uma obra de ruindade, uma obra demoníaca da destruição, porque você pode conversar e conseguir as resoluções quando eles assim querem. Então, o que acontece? O rei de Nínive toma consciência, ele que estava no seu trono lá, né, bonitão lá no seu trono, cheio de manto, diz que ele se levantou, olha a palavra aqui outra vez, levanta-te, ele tirou o seu manto, sinal de sua realeza, ele se veste de saco, para mostrar que ele também é povo, porque ele um dia também vai ser julgado diante de Deus, e ele proclama o grande jejum, onde ele próprio está. Ou seja, a cabeça tem que ser a primeira a se converter, porque senão não ajudará os outros a que se convertam. Pois bem, no versículo 7 diz o seguinte: em seguida, foi publicado pela cidade, por ordem do rei dos príncipes, esse decreto. Prestem bem atenção, porque isso fala de nós e da nossa vida. O que é que foi dito? Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja. Assim, eles não passarão e não beberão água. E a gente vai dizer, é uma loucura. Sim, nós homens sabemos o que estamos fazendo, mas os animais, até eles têm que jejuar, até água eles não podem beber, os homens e os animais não podem comer nada, um jejum zero. Como é que pode um negócio desse? Olhando o texto, a gente pode até ficar indignado, porque os animais, coitados, vivem pelo instinto, não tem pecado, né? Agora, por que ele mandou esse decreto? E eu vou mostrar isso para vocês. Olha, isso está falando para a gente, porque existe o homem Gregório que vocês estão vendo aqui, mas dentro de mim tem uma série de animais que podem sair. Nós carregamos animais dentro de nós e que nós precisamos jejuar. A nossa linguagem diz isso perfeitamente. Vou dar um exemplo. Rapaz, ele dá coice como um cavalo. Olha aí o animal, né? Rapaz, esse cara aí tem uma pata de urso que parece que arrancar a nossa cabeça. Olha o animal aí, né? Rapaz, esse cara é uma galinha. Olha o animal aí. Olhe, ele tem uma língua de cobra, porque fala mal de todo mundo. Rapaz, é uma verdadeira serpente. Para aquele que tira a coisa dos outros. Isso aí é uma raposa. Isso aí é uma raposa velha. E se eu for aqui, eu passaria muito tempo para falar, para dizer daquelas que se enfeitam demais, é uma perua. Ou então, né, o cara é tão orgulhoso que parece um pavão. Ou seja, os animais estão dentro da gente. Ao mandar jejuar, está falando dos animais que nós carregamos dentro de nós. E isso nós temos, todos nós temos. Feliz aquele que consegue jejuar os seus animais. Feliz aquele que consegue controlar, através do jejum da alma, aquilo que está dentro de si e que não é legal. Então, é isso que significa aqui. E vamos adiante, que já estamos terminando. Homens e animais se cobrirão de sacos, todos clamem a Deus em alta voz. Não é uma oração apenas bocal, né? Bucal, sei lá como é que chama, né? Pela boca. É uma oração que vem das entranhas, ou seja, é clamar a Deus com o coração, com a vida, sentir a presença de Deus de verdade e não apenas como uma ideia que a gente pode ter. Então, cada um clamará em alta voz, deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos.
Falar mal do outro é violência, né? Inventar uma calúnia é violência. E isso faz com que a gente possa viver dentro da nossa própria casa violências que nós não percebemos. Quem sabe Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua ira e deixará de nos castigar. Então é isso que eles estão dizendo. Então é um clamor que se faz. Ninguém está exigindo nada de Deus, mas vamos fazer nossa parte. É o que o texto está dizendo. Vamos jejuar o que existe de mal dentro de nós. Vamos lançar para fora esses animais que nunca morrem, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Então, conclui o capítulo 3, algo muito bonito que nos diz: diante de tal atitude, vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não executou. Ou seja, Deus é misericórdia para todos os povos, porque a gente não pode esquecer que aquele povo ali era pagão, mas se converteu. Cristianismo não é mamão com açúcar, cristianismo é conversão, cristianismo é o tempo todo luta. A gente não pode dizer, não, viva da sua maneira, porque Deus é bom, né? Deus é misericórdia. Você pode viver como o diabo gosta, porque depois Deus vai lhe perdoar. Olhe, a gente não brinca com Deus, a Sagrada Escritura nos diz isso, com Deus não se brinca, e Jesus Cristo nos mostrou isso perfeitamente, quando depois de dar o perdão, diz, não é? Não volte mais a pecar. Isso é muito importante, ou seja, nós precisamos nos converter a cada dia. Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas tem que haver uma conversão que seja de coração. Pois bem, terminamos o capítulo 3 e vamos jejuar, portanto, os animais internos. E vamos para o último capítulo, o capítulo 4, que é de uma beleza infinita, porque a última resposta de tudo isso será dada por Deus. E atenção ao capítulo 4, que é lindo, lindo, simplesmente é lindo demais. E nos diz o seguinte: o povo se converteu, mas veja como começa o capítulo 4. Jonas ficou profundamente indignado com isso e muito irritado, e dirigiu ao Senhor essa prece: ah, Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra. É por isso que eu tentei fugir, indo para Tarsis, porque eu sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande e de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha vida, porque para mim é melhor a morte do que a vida. Isso é muito estranho, meus irmãos. E por que isso é muito estranho? Por um motivo muito simples. Porque Jonas simplesmente se irritou porque os seus inimigos se converteram. E isso pode acontecer ao longo da nossa vida. Vejam só, ele podia se alegrar pelo sucesso. Às vezes, a gente quer alcançar o sucesso em nossa vida, mas nos entristecemos quando o sucesso fica, né, vem para nós. Amy Winehouse, uma cantora inglesa, que morreu aos 37 anos, vítima de muita cachaça e de muita droga. O que aconteceu com aquela moça? Ela dizia, um dia eu vou chegar, né, ao top, né, ao top 5, né, as 5 músicas mais tocadas, um dia eu vou. E ela, né, tentou, mas ela dizia, eu só conseguirei se eu fizer as melhores escolhas. Qual foi o resultado? No seu diário, ela foi dizendo daquilo que ela começou a fazer de ruim, queria chegar lá, mas fez escolhas paralelas péssimas, que foi usar drogas, bebida e assim por diante. Então, quando ela chegou lá em cima, ela diz, no momento de depressão, uma frase que ficou célebre: eu consegui alcançar o sucesso, mas o sucesso não me alcançou. Eu alcancei o sucesso, mas o sucesso não me alcançou. E ela se sentiu triste por isso, porque o sucesso colocava a sua vida cada vez mais exposta, e naturalmente pelas escolhas, ela via que ela estava se autodestruindo.
Então Jonas faz a mesma coisa. Olha, ele fugiu, né? Fez com que o pessoal perdesse a carga, entrou lá no navio. O pobre do peixe, né? Simbolicamente, teve que ficar com ele na barriga durante 3 dias e 3 noites, uma gestação, depois um caminho imenso. Eram 3 dias que ele devia percorrer, ele ficou apenas um dia. E qual foi o resultado? Depois de conseguir o sucesso, ele fica triste. Esse é um problema muito sério que nós podemos ter. Mas atenção, vamos adiante, porque aqui o texto vai nos ajudar bastante. Olha o que Jonas diz sobre Deus, e explica o motivo da sua fuga. Portanto, o versículo 1 do capítulo 4 é o que há de mais importante, porque ele vai falar criticando Deus. Olha a crítica que ele faz a Deus, e é uma crítica maravilhosa essa que ele faz. Ele lança seu coração, olha que crítica. Ah, Senhor, ele conhece que Deus é Senhor. Era bem isso que eu dizia quando estava em minha terra, lá, né, perto de Jerusalém. É por isso que eu tentei fugir, indo para Tarsis. Qual o motivo? Olha o que ele diz. Porque eu sabia que vós sois um Deus clemente e misericordioso. Olha que bonito isso. Ele proclama Deus como clemente e misericordioso, de coração grande, ou seja, Deus tem um coração imenso, de muita benignidade. Deus é bom e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, por causa disso, porque o Senhor é bom, misericordioso, cheio de amor, de coração grande, me mate, porque não aguenta a conversão daqueles que estão à minha frente. Esse cara pirou de vez, e isso pode acontecer conosco, né? Ao invés de a gente se alegrar pelas vitórias, a gente se entristece. A gente quer muito tal coisa, quando conseguiu, parece que ainda não conseguiu estar feliz. Isso a gente vê o tempo todo. E ele proclama Deus como Deus de amor e misericórdia. Portanto, o Deus que Jesus veio nos trazer do Antigo Testamento é o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, de bondade, que sempre nos dá o perdão quando a gente se arrepende. Que coisa maravilhosa é sentir que Jesus nos falou isso, e às vezes a gente não compreende que isso já está no Antigo Testamento, né? Que Jesus veio nos revelar o coração do Senhor. Pois bem, o Senhor respondeu-lhe: julgas ter razão para te irritares assim? O que é que Jonas faz? Então Jonas saiu da cidade e fixou-se a oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que acontecia à cidade. Então Jonas simplesmente, Deus pergunta: rapaz, você está triste porque o pessoal se converteu? O que é que Jonas faz? Deus pergunta isso a Jonas, mas Jonas não responde. É um menino mimado. É aquela questão, né? Menino, por que é que está assim? E vai embora sem dar resposta. Foi simplesmente isso que Jonas fez com Deus. E Jonas constrói uma cabana, se senta na cabana para ter sombra, que ficava ao oriente. O que significa dizer isso no texto para nós? Ele ficou no oriente porque o sol nasce no oriente. Ele queria o sol só para ele. Ele queria todas as luzes para ele. Ele queria ser o centro das atenções de Deus. E qual o resultado? Ele vai cometer um grande erro, porque quem quer o sol só para si, acaba se queimando, tá certo? Pois bem, vamos adiante para a gente concluir. Então, o Senhor Deus fez crescer uma mamoneira, que se levantou acima de Jonas, para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo, né, do seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. A palavra mamoneira significa fortuna, certo? Fortuna. Então Deus fez crescer a fortuna sobre Jonas, e ele disse: que maravilha, agora eu tenho sombra sobre a minha cabeça, para tirá-lo, né, do seu mau humor, para tirá-lo da raiva que ele estava sentindo por uma vitória que conseguiu. Olha que loucura, porque os seus inimigos agora haviam se convertido. Isso é uma loucura total. Então Deus faz crescer a mamoneira, e ele se alegra por causa da mamoneira. Mas como diz o povo, né, a alegria de pobre dura pouco. Por quê? Vamos ao versículo 7. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a mamoneira, e esta secou.
Então Deus deu o alento necessário, mas Deus também queria dar a lição, porque Deus não brinca conosco. Deus deseja que nós sejamos adultos em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente vive. Deus deu o alento, mas deu a missão. Deus nos deu o batismo, mas nos mandou ir aonde a gente deve ir. Deus nos deu a graça de uma paróquia, mas pediu aos casais: vão lá e trabalhem, ajudem no serviço, não tenham medo. Não é isso que faz o ECC, não é? E tantos outros grupos. Então, essa que é a grande graça. Pois bem, vamos adiante. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento quente vindo do oriente, e o sol desdejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: prefiro a morte do que a vida. A gente vai ver que Jonas por 3 vezes vai pedir que Deus o mate. Deus é o Deus da vida, não vai matar Jonas, né? Deus não vai tirar a vida de Jonas, né? Mas vai esperar que a natureza o faça, como deve ser. E Jonas 3 vezes vai pedir para morrer. E já concluindo o livro, vejam só, o Senhor disse a Jonas: olha a beleza da palavra de Deus, olha a beleza do carinho de Deus para com Jonas. O Senhor disse a Jonas: julgas que fazes bem, te irritares por causa de uma planta, né? Então assim, ao invés de se alegrar pelas pessoas que se converteram, ele estava irritado por causa de uma planta que em um dia nasceu, outro dia secou. Jonas respondeu, olha que cara de pau: sim, tenho razão de me irritar até a morte. Ele pede a Deus que o mate pela 3ª vez, e Deus não vai fazer isso. Deus quer vida. Então Deus vai dizer, concluindo o livro: tiveste compaixão de uma mamoneira, pela qual nada fizeste, que não fizestes crescer, que nasceu numa noite e em uma noite morreu. Então a última palavra de Deus é: e eu então não devo ter compaixão da cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? É a pergunta que Deus faz, e o livro termina aí. Mas vamos entender o que significa esse último versículo. Primeiro, a última palavra da história da nossa vida será dada por Deus, como aconteceu aqui no livro de Jonas. Primeira coisa. Segunda coisa, a palavra de Deus para nós e para os outros, a última palavra, se houver conversão, é uma palavra de vida e de salvação. Vemos no texto. Terceira palavra, Deus diz a nós, pedindo que a gente tenha a capacidade de perdoar, que a gente viva na concórdia, que a gente perdoe o erro daquele que está ao nosso lado, marido, mulher, mulher, marido, pais e filhos, né, vizinhos, na igreja também, para que a gente não guarde nenhum rancor dentro de nós, como Jonas estava ali guardando, né? Ponto fundamental. Eis o quarto. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é que Deus vai falar de 120 pessoas. 120 é 12 vezes 1000, né? Que dá 112 vezes 1000, não é isso? Eu acho que é isso. Bom, se não for vai ficar sendo, né? 12 vezes 1000. O que é certo é o seguinte: 120.000, falando de 12, para falar das 12 tribos de Israel, o povo eleito, escolhido por Deus, e essa é uma verdade de fé para nós. Depois, 12 significa os outros povos que se converterão, a exemplo dos de Nínive, que eram pagãos, a Deus. E vezes 1000 significa, como diz o Apocalipse, uma multidão de homens e mulheres de todas as tribos, raças e línguas se converterão a Deus. O céu será feito dessa grande multidão que se converteu a Deus, e nós somos responsáveis pela salvação daqueles que estão ao nosso lado. A pessoa é livre para não se converter, mas nós temos que lançar a palavra pela gentileza, pelo carinho, pelo amor no coração de todos. Essa é a beleza que nós encontramos através da graça que se dá na vida de Jonas. A última palavra é a palavra de Deus. Vejam só, o livro de Jonas tem 4 capítulos apenas. E então, o que aconteceu? O livro acabou aí. Jonas voltou para estar com as pessoas.
Jonas se alegrou porque Deus lhe disse essa palavra. Jonas se arrependeu da palavra forte que disse contra Deus, que Deus me esqueceu, que Deus me castigou, né? Tirou a corda que estava querendo colocar no pescoço, ou que ele queria que Deus colocasse no seu pescoço. O que aconteceu afinal de contas? Porque o livro terminou numa interrogação e não nos disse nada. E isso é de propósito na cultura do povo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ficou faltando? O 5º capítulo. E quem é que vai escrever esse 5º capítulo? Eu e você, através das nossas escolhas. Cada um de nós é responsável por suas escolhas. Portanto, o 5º capítulo, que é o capítulo do perdão e da nossa história com Deus, precisa ser escrito por cada um de nós. Portanto, concluindo aqui a beleza do nosso livro de Jonas, eu quero lembrar uma coisa muito importante para todos vocês. Ou seja, é preciso aprender a perdoar. É preciso não desistir. É preciso continuar tudo outra vez. É preciso sair daqui, encontrar o mundo e ser testemunhas da paz, da alegria, da esperança. É preciso não multiplicar pelas redes sociais as brigas que nós encontramos com opiniões que muitas vezes não vão servir para nada. Se for para destruir, é melhor não dizer coisa alguma, porque uma palavra só deve ser dita quando o seu valor for maior do que o valor do silêncio. Porque a gente nunca se arrepende daquilo que a gente não disse. E a guerra que vemos longe pode estar dentro de nossa casa, na paróquia, pode estar dentro de nós. Deus clama paz, foi isso que ele diz após a sua ressurreição. Deus clama para que a gente possa viver um tempo novo. Veja, depois que Jesus ressuscitou, o que foi que ele fez? Ao invés de ir atrás de Herodes, de Anás, de Caifás, de Pôncio Pilatos, ao invés de ir lá ressuscitar Judas que havia se matado e dizer, olha, ressuscitei você, por que você fez isso? Ao invés de perder tempo com aquele povo, o que é que Jesus fez? Apareceu aos apóstolos e continuou sua jornada. Ele já havia perdoado a todos na cruz. Ele perdoou na cruz a Herodes, a Anás, a Caifás e a todos. Ele simplesmente continuou sua jornada e nos deu a missão de ir para a frente, sem que a gente precise ficar revisando, coisas que não servem para a nossa vida. Assim, meus irmãos, que maravilha é a gente poder tomar da palavra de Deus e poder encontrar nessa palavra a resposta para a nossa vida. Perdoe, mas perdoe de verdade. Não fique relembrando o passado. Vá adiante. Quem fica preso ao passado acaba comendo comida estragada. Ninguém precisa comer comida que guardamos na geladeira, achando que ela vai ser conservada durante 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vai mofar, mesmo estando dentro da geladeira. Vai ficar dura, não vai nos dar nada, porque perdeu toda a proteína. De nada adianta a gente ficar preso à antiga vida. De nada adianta a gente ficar preso a antigas lembranças. De nada adianta a gente ficar preso ao pecado. De nada adianta a gente, ao invés de ir para frente, caminhar para trás. Deus nos mostra o caminho, Jesus nos mostrou como devemos agir, e essa é a grande graça da vida que Ele nos dá. Portanto, não desistamos dos nossos projetos. Desse modo, temos a coragem de ir adiante naquilo que Deus nos dá, e que a gente possa viver a graça de um Deus que acredita em nós o tempo todo, e jamais desistirá da nossa vida e daquilo que somos capazes de realizar a seu pedido. Como é bom ser cristão, como é bom ser católico, contei até uma historinha falando de um papagaio sobre isso, Vocês já ouviram essa história do papagaio? Quem já conhece, levanta a mão aí. Quem não conhece, levante a mão. Então vou contar aqui agora, porque a maioria não conhece. E assim eu concluo essa palavra, certo? Vou concluir. Mas antes de concluir, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de uma coisa. Deixa eu falar aqui, antes de concluir aqui, porque estamos nas etapas finais, E lá, já logo vocês vão começar a comer, não se preocupe não, tem comida aí para todo mundo. Tem uma mosca varejeira que não me larga aqui.
Eu acho que eu estou muito doce e por isso ela deseja ficar. Ou estou muito doce, estou cheirando mal, porque a bichinha, tadinha, o tempo todo aqui me atazanando. Pois bem, pessoal, olha, quero dizer uma coisa muito importante para vocês. O SCC preparou de um modo extraordinário um tríptico, que não é uma capela, porque aqui não tem um santo ainda, não é? E esse tríptico é do padre Alfonso Pastore, que fundou, não é, o SCC, aqui no Brasil. O SCC é um serviço fundado por um sacerdote que nos deu a possibilidade de trabalhar com os casais de nossas paróquias. Feliz é a paróquia que tem o SCC. Que bênção e que graça, não é? Então, o SCC aqui de Fortaleza fez essa capela. Essa capela que é muito bonitinha, olha só. Capela não, né? Chama de tríptico. Então, esse tríptico, ele abre aqui, é de madeira, assim, bem grossinho, tá vendo? E foi feito por um rapaz que é paraplégico, né? A gente fez questão de que tivesse um significado de uma pessoa que, de um modo, com muito sacrifício, né, fizesse. Então, ele fez isso, uma pessoa que vive boa parte do dia sobre uma cama, não é? Ele tem cistostomia, né, um canal enfiado aqui na barriga para tirar o xixi, e colostomia, uma bolsa, porque ele não sente nada no corpo. Então é um exemplo, e ele também já participou do SCC, e hoje não pode porque tem muita limitação, e porque a sua mãe, com 75 anos, é que cuida dele. Vocês vejam que coisa impressionante. Então, nessa capela aqui atrás, tem um texto preparado pelo SCC, com a vida e a obra do padre Alfonso Pastore. Aqui na frente, como disse, né, bonitinho aqui, abre aqui, e tudo isso aqui, no lado tem uma oração em memória do padre Pastore, e no lado direito, uma oração de súplica, pedindo a proteção para as nossas famílias. Então, é um texto muito lindo que aqui está. E aqui embaixo, a gente está pedindo, que é de propósito, que se alguém, né, se sentiu tocado por uma graça muito grande através da intercessão desse homem, que ainda não é santo, mas que um dia nós queremos ver nos altares, né? Somos todos filhos também do padre Pastore. Então a gente telefona aqui para o conselho do regional Nordeste 1 do SCC para narrar o que aconteceu. Então isso aqui está aqui embaixo, o endereço e o e-mail para quem se sentiu agraciado, para que a gente possa lutar pela santificação, quem sabe beatificação, quem sabe canonização do padre Pastore. Então essa é a capelinha, ela está sendo vendida aqui, porque ela é muito bem feita, muito bonita, feita por esse rapaz que é paraplégico. Quem puder, é a primeira edição, quem puder, leve. Quem puder, leve para rezar, e para que a gente não esqueça do rosto desse homem, que tão bem continua fazendo a nossa querida e amada igreja. Tá bom? Então, tá a capelinha, procurem aí, porque vale a pena. Tem 150 capelas. Vocês serão os primeiros quem adquirir, né? E se possível, adquiram, porque também vai ajudar o nosso SCC, além naturalmente do artesão, que ainda não recebeu nada, mas fez essas capelas para a gente, não é? Ele se chama Ricardo Vicente, não é? Se estiver nos ouvindo, Ricardo, muito obrigado pelo trabalho lindo que você fez, né, para o SCC. Isso é uma coisa. E também será um sinal para todo o SCC aqui do Nordeste 1, que começou isso aqui, né? O Sul já está pedindo. Então, por favor, que todos os SCCistas tenham essa capelinha em casa. Isso é uma coisa. Agora, antes de contar a história aqui, venha cá o casal, por favor. Bom, esse casal é muito jovem, está unido a tantos outros, né, casais aqui do nosso regional. Larissa e Jader, eles me levaram, né, uma motivação. Vamos fazer o SCC, não lá no Paulo Sarazate, mas no centro de convenções aqui, não é? No centro de eventos do Ceará. Realmente o sucesso é muito grande. E naturalmente o Jader, que é um sonhador, disse: a gente quer colocar lá pelo menos de 5 a 7 mil pessoas, que aconteceu.
Deus seja louvado por isso. Mas muitas coisas, né? E houve muita movimentação, né, aqui daqueles que também fazem parte do que eles vão dizer aqui, né, do nosso regional do SCC e de tantos outros. E muita gente desistiu, dizendo que não ia dar certo, né? Então, essa é a verdade. O que é certo é que eles largaram tudo e, junto com tantos outros, com todos os da liderança, não é? Esse casal referencial, Larissa e Jader, conseguiram, não é, com os outros, realizar a beleza que nós vemos aqui. Feliz é aquele que acredita até o fim. E eu me alegro profundamente por essa graça e que mostra a presença, a força, né, daqueles. Tivemos muitas ajudas, né? Eu lembro aqui do deputado Cavalcante, que nos ajudou para conseguir o desconto para que a gente estivesse aqui, através do governador do estado, não é? E de tantas outras pessoas que nos auxiliaram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Que graça e que bênção, né, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui realizado. Vou dar uma palavrinha para eles. Eles também vão nos brindar com a música. E segura aí, minha gente, a barriga, que ainda vou contar. Eles vão cantar, mas eu vou contar uma história para concluir essa nossa participação. Agora é com vocês. Pergunta se eles conhecem a música do... Já conhece a música do Sempre Encontrando? Composta aqui por eles? Não, pelo casal. Hein? Pelo casal Everton e Renata, que fizeram, né, a letra. Sim, eu vou tirar. E eles vão aqui interpretar, tá certo? Então, segura aí, minha gente, que agora é um momento lúdico e bonito. Segura aí que o negócio é muito bom. Do dia a dia, Deus nos chama para recomeçar. É tempo de cuidar do que é sagrado, do amor que nos fez caminhar. Entre erros, lutas e desafios, Sua graça vem nos envolver. De mãos dadas, seguimos juntos, aprendendo de novo a crer. Quando o amor se ajoelha em oração, o céu toca o nosso coração. Sempre encontrando, é tempo de viver, mergulhar na graça em Deus, renascer, emergir pela esperança, deixar o amor falar. Em Cristo nossa família vai se restaurar. Sempre encontrando o encontro de fé, de casais que escolhem permanecer, com propósito, amor e devoção. Nossa casa firmada em oração. As palmas. Famílias curadas pela palavra, evangelização que gera luz. No louvor a alma se levanta, na adoração encontramos Jesus. na Santa Missa, Ele se entrega, nos ensina a amar até o fim. O que parecia impossível, hoje começa a ter um novo sim. E onde a fé, Deus faz morada, e o amor nunca se perde na estrada. Sempre encontrando, é tempo de viver, mergulhar na graça em Deus, renascer, emergir pela esperança, deixar o amor falar. Em Cristo nossa família vai se restaurar. É encontro de amor e missão, de propósito e renovação. Casais firmados no mesmo altar, com Cristo no centro do lar. Sempre encontrando
para lembrar quem somos nele, quem nos uniu. É fé, família, recair, recomeçar. Com Cristo sempre vale a pena amar, sempre encontrando um encontro de fé, de casais que escolhem permanecer, com um propósito, amor e devoção, nossa casa firmada em oração. Ei. Cadê a Bíblia de vocês? Já devolveram? Já, sim. A Bíblia desapareceu, mas já está na mão do dono, graças a Deus, não é? Pois bem, deixa eu contar a historinha final aqui, para mostrar, né, daquilo que é maravilhoso em nossa vida. Então, a história nos diz o seguinte: um padre tinha um papagaio, história de papagaio, mas essa pode ser publicada, tá certo? Um padre tinha um papagaio, e todas as vezes que o bispo ligava para o padre ficava nervoso. E todas as vezes que havia essa ligação, qual o resultado? O padre dizia: valei-me São José, valei-me São José, porque ficava nervoso. Pois bem, o papagaio, de tanto ouvir aquela palavra repetida, dizia sempre a mesma coisa: valei-me São José, valei-me São José. É a única coisa que o papagaio, pelo menos até aquele momento, falava, né? Então, o papagaio ficou também muito piedoso ao dizer sempre: valei-me São José. Tocava o telefone, o padre dizia: valei-me São José, e o papagaio imediatamente: valei-me São José, valei-me São José. Pois bem, uma vez o padre deixou a gaiola aberta. O papagaio saiu e, se vendo livre, alegre e feliz, não teve dúvida, voou e foi até o muro. E lá ficou contemplando a paisagem. Mas enquanto o pobrezinho, coitado, estava ali olhando a paisagem, veio um gavião e pegou com suas garras o papagaio e começou a levá-lo para uma árvore para devorá-lo. Quando o papagaio se viu preso, não teve dúvida. Começou a gritar: valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José. O resultado foi que o gavião ficou tão desesperado ao ver aquela voz de pessoa, né, humana, que ele achou que talvez tivesse um homem ali perto dele. E qual foi o resultado, né? Desesperado por ver aquela voz que ele não conhecia, que não era um canto de pássaro, ele soltou o papagaio, e o papagaio se soltou e, voando, voltou para o muro e depois foi para a gaiola onde estava. Então, se sacudiu, se arrumou e disse: como é bom ser católico, né? Então, como é bom ser católico, como é bom estar aqui, como é bom viver essas alegrias do nosso sempre encontrando. Que a gente se una, portanto, em oração. E agora...